O Partido Liberal de Jair Bolsonaro apresentou recurso à Câmara dos Deputados contra o projeto de lei que cria cotas regionais em universidades federais. A apuração é do âncora Gustavo Uribe. A deputada federal Júlia Zanatta, de Santa Catarina, recorreu contra a iniciativa que estipula cotas para priorizar candidatos que têm como domicílio o estado onde funciona a instituição federal. O argumento da parlamentar é de que a iniciativa precisa ser analisada com mais profundidade antes de uma votação em plenário. Para ela, o projeto de lei cria distinções entre brasileiros com base em seus domicílios, o que seria, para a parlamentar, inconstitucional. A iniciativa é de que a autoria do ex-deputado federal Vitor Mendes, do Maranhão, agora caberá à mesa da Câmara avaliar o recurso apresentado pelo partido de oposição. Zé Eduardo, universidades federais devem ter cotas regionais? Bom, Leandro, eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade no caso, basta a gente analisar como é que se usa o princípio da isonomia, porque tudo, dizem os juristas, é igual e diferente ao mesmo tempo. Para que eu possa ter tratamentos diferenciados, eu tenho que ter uma situação em que o fator de discriminação tem que ter uma pertinência lógica com a razão da discriminação. E essa razão da discriminação me parece claro. Quando eu falo discriminação é no sentido, não de discriminar pejorativamente, mas discriminação no sentido de, olha, vou reservar cotas para tais pessoas. Qual é a razão? Há uma política correta dos governos em cada vez mais colocar universidades tirando dos grandes centros e levar para o interior do país, para facilitar que as pessoas que estão nas regiões mais longínquas ou que não são tão favorecidas por instituições de ensino possam estudar. Se eu começar a permitir que as pessoas se desloquem dos grandes centros, porque não encontram vaga nos grandes centros para irem para lá, a ideia de internalização do ensino superior, que é uma característica do ensino público federal, ela perde espaço. Ou seja, não tem sentido, por exemplo, que pessoas disputem aqui em São Paulo vagas e tenham o mesmo tratamento, por exemplo, daquela pessoa que está lá no interior de um estado que não tem tantas vagas e a pessoa não tem condições de vir estudar em São Paulo. Isso apenas, inclusive, acaba tendo um certo corte de classe, né? Porque aquela pessoa que pode se deslocar pelo país para estudar é favorecida em relação àquele que não pode. Então, para combater a desigualdade regional no ensino, se criam cotas regionais. Ninguém está impedindo que a pessoa vá lá, se desloque de estado. Não é isso, é cota. Então, vou ter um favorecimento para a pessoa na região, justamente para que eu não tenha uma perda desse processo de regionalização. Ou seja, nem todos no Brasil têm as mesmas chances de se deslocar, nem todos têm as mesmas chances de estudar, e eu preciso ter favorecimento através das políticas de cotas em relação a isso. Isso não é ofensa ao princípio da igualdade, ao contrário. Já na antiga Grécia se falava que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção direta da sua desigualdade. Pessoas que têm dificuldade de acesso nos grandes centros têm que ter um certo favorecimento porque são desiguais em relação àqueles que podem se deslocar pelo Brasil para poder estudar em outros centros. Oito universidades federais devem ter cotas regionais? Olhando, na minha opinião, não. O que se justifica? E aí, respeitando a opinião do Zé Eduardo, meu debatedor, Zé, você falou uma coisa que fez muito sentido quando você falou o seguinte: olha, a pessoa que mora no grande centro provavelmente tem mais possibilidades para poder se deslocar e estudar lá naquela faculdade. Vamos fazer o seguinte: se for para ter alguma cota, e eu acho que a cota ela tem um papel transitório, tem que ter começo, meio e fim, seja ela qualquer tipo de cota, vamos colocar a cota por renda. Cota por renda daquela família, renda daquela pessoa, porque aí você vai corrigir um desafio, seja ele qual for, região, raça, gênero, qualquer coisa, porque senão as distorções vão aparecer. A cota hoje em dia é encarada no Brasil, gente, como algo definitivo e não como algo transitório. Tem um problema, tem um desafio, tem uma desigualdade? Tem, Zé, e eu concordo. Tá? Regional, racial nem se fala e a gente precisa corrigir. De gênero, nem se fala na política, né? Que participamos, mais da metade da população é mulher e 15% do Congresso é mulher, tá errado. Só que nós vamos corrigir só com cota? Ou a cota pode ser algo transitório com começo e meio e fim e vamos atuar na base, né?
Vamos atuar dando oportunidade para todos na base, saneamento, educação, tudo na base, para que todos chegam um dia, utopicamente, por enquanto, porque eu não estou vendo essa saída, que não precisa de cota. Todo mundo tem oportunidade igual. Portanto, criarmos mais uma cota regional, será que essa é a saída? Olhando, inclusive, gente, que o ensino superior no Brasil gasta 4 vezes mais do que o ensino básico. Os países da OCDE 1,5 vezes, ou seja, sai construindo faculdade federal para o Brasil inteiro, só que quem estuda nas faculdades, quem vem do ensino privado. A população não consegue chegar. E trago dados do próprio MEC. Metade dos alunos das universidades federais do nosso país vieram do ensino privado. E quem é que paga a Universidade Federal? É o resto da população. É o pobre que paga imposto. Então não está errado, tá errado, gente. Primeiro que a gente tem que inverter a lógica, investir mais no ensino básico. Segundo, que não é só com cota que vai resolver as desigualdades, E se for para colocar cota, que seja transitória e que seja baseada em renda.